Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Cada domingo eu tô com uma voz diferente, né? No domingo, da última vez que eu fui ministrar a palavra, eu falei que eu tava parecendo aquela moça do Top Term, né? Que tava com a voz gaitiano. E hoje tá um pouco melhor, mas hoje de manhã eu tava parecendo o bispo. Bom dia. Mas eu louvo e glorifico a Deus por mais essa manhã. E eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. E nós iremos continuar nessa manhã a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E o Senhor tem ministrado a nós a respeito das bem-aventuranças. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, aqueles que puderem se colocar em pé. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Mateus no capítulo 5, nós iremos ler aquilo que diz a palavra do Senhor no versículo 6. Amém? Todos acharam? Mateus no capítulo 5, versículo 6, diz assim na minha versão: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por essa manhã. Nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por esse dia. Nós te louvamos e agradecemos mais uma vez porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos te louvar e te engrandecer também porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós queremos agora, Senhor Deus, mais uma vez, te pedir que seja o teu Espírito a nos guiar e conduzir nesta manhã. Que, Senhor, não haja nada de mim, não haja nada a ser do homem, não haja nada a ser do inimigo, mas que seja o teu Espírito a, Senhor, fluir através da minha vida, na minha vida, através dos meus irmãos e na vida de cada um deles. E que em nome de Jesus todo e qualquer levante do inimigo contra, Senhor, a tua palavra, contra a tua obra, contra, Senhor, as nossas vidas, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todo mal caia por terra. Que em nome de Jesus, todo e qualquer levante do inimigo seja repreendido em nome de Jesus. E que seja o teu Espírito, Senhor, a guiar e conduzir, Senhor, todas as coisas nessa manhã. E que seja, Senhor, a revolver a nossa mente, o nosso coração. Quebra, Senhor, toda a terra dura, Senhor. Que seja o Senhor a tirar todas as pedras e espinhos, Senhor. E que seja o Senhor a preparar a terra, Senhor, do nosso coração e da nossa mente, a receber a semente que o Senhor irá lançar aos nossos corações nesta manhã. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Obrigado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqueles jovens que, como eu, nasceram na década de 80, aqueles mais jovens do que eu que nasceram antes, vão se lembrar de uma banda brasileira chamada Titãs, que lançou uma música. Eu fui pesquisar em 1987, tinha 7 anos. Chamada Comida. Eita. E a pergunta era: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E eu não estou aqui para fazer apologia a eles, não. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte. E aí, pesquisando a respeito dessa música, essa música, eles dizem que era uma forma deles mostrarem. Então o país estava passando, o nosso país, ele estava passando por todo um processo de redemocratização. As diretas já tinham acabado de acontecer e então o país estava num processo de luta. E nesse processo de luta, eles estavam querendo dizer
que eles não queriam apenas comida ou bebida, mas eles queriam outras coisas, e por isso eles tinham fome e sede de outras coisas. O Senhor Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele vem então dizendo para a gente: aqueles que têm fome e sede de justiça. E para a gente começar então, falando a respeito da questão da fome e da sede, então falando a respeito da fome e sede, por que Jesus então começa falando a respeito de fome e sede? Porque a gente não fica sem comida nem sem bebida. E na verdade, a gente pode ficar até algumas semanas sem comida, pelo menos com base na pesquisa que eu fiz, mas de 2 a 4 dias sem água apenas. E até no artigo que eu li, eles falam o seguinte: não existe um estudo real a respeito disso, porque não tem como você estudar isso sem fazer crueldade a alguém. Então, estima-se que pessoas possam ficar talvez até semanas sem comer, mas de 2 a 4 dias sem água. A fome e a sede, elas são algo que mexem com a gente. São necessidades básicas. Necessidades básicas de todo mundo animal. Qualquer ser vivo tem fome e sede. E talvez até corrigindo o que eu acabei de dizer, qualquer ser vivo, mesmo uma planta, ela tem fome e sede. E a fome e a sede, elas são algo que nos movem. Elas são algo que, se você está com fome, você precisa comer. Se você tem sede, você precisa beber. E muitas vezes, quando a gente tem fome e sede, a gente fica o pior da gente. Eu digo por mim. Quando eu estou com fome, às vezes, a gente em casa, a gente tem um combinado. Quando a gente percebe que alguém está assim, nervoso, a gente fala assim: vamos primeiro comer, depois a gente conversa. Porque aí já 70%, 80% do nervosismo já passa, né? Mas fome e sede são necessidades que a gente tem, são algo que tem a ver com a nossa sobrevivência. É o que nos move, muitas vezes. E Jesus, ele vem aqui e fala assim: olha, aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. E o que é ter fome ou sede de justiça? O que é justiça? Justiça nada mais é do que aquilo que é o certo, certo? Então, Jesus, ele vem e diz o seguinte: olha, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão bem-aventurados. Eles são bem-aventurados, e eles são bem-aventurados porque eles vão ser satisfeitos, eles vão ser saciados. E aí, a gente pode então, e muitas vezes, e mais uma vez, no meu entender, o Senhor, ele vem trazer um entendimento diferente do que algumas vezes eu até ouvi por aí, sobre o que é ter fome e sede de justiça. Porque a gente aprende que ter fome e sede de justiça é você ter fome e sede de fazer o que é certo. E você ter fome e sede de justiça é você então, em tudo que você fizer, você querer agir corretamente. E pode ser uma das interpretações a esse respeito. Mas ela tem um problema. Porque nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor correram sobre a terra e que Ele não encontrou um justo sequer. Um justo sequer. Então, se a gente confiar que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de fazer o que é certo por fazer certo, vou dizer, vai ter vezes que a gente vai sentir fome, vai ter vezes que a gente vai sentir sede, que a gente não vai ser completo. E por isso então a gente precisa entender que ter fome e sede de justiça, ela é diferente do que aquilo que a gente tem entendido até agora. E eu quero convidá-los para que vocês possam entender. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5.
Nós vamos ler Segunda Coríntios no capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Repita comigo: nele tornássemos justiça de Deus. Então a fome e sede de justiça, ela nunca vai ser saciada por nós mesmos, porque nós nunca conseguiremos ser justos o suficiente. Ainda, por exemplo, nós lemos nos Salmos, nós lemos Davi dizendo assim ao Senhor, e ele diz ali no Salmo 17, nos versículos 3 e 4, ele fala assim: Senhor, eu decidi que a minha boca não vai pecar contra ti. Só que talvez alguns salmos depois, ele estava ali assim dizendo: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei, e só contra o Senhor eu pequei. E com isso então a gente entende que a fome e sede de justiça, ela nunca será saciada por nós mesmos. A gente nunca vai ter capacidade de saciar essa fome, de saciar essa sede. Mas somente nele é que nós vamos ter essa fome e sede saciada. Somente em Cristo, que já fez todas as coisas por nós. É nele que nós vamos encontrar essa justiça. E por isso que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque ele estava dizendo: porque eu sou o pão da vida, porque eu sou a fonte de águas vivas, e eu posso saciar vocês. E o Senhor então estava ali dizendo o seguinte: olha, se você tem fome e sede de justiça, eu sou. Tem fome? Eu sou o pão. Você tem sede? Eu sou a água. Então nós seremos saciados no Senhor Jesus. Mas alguém então pode falar assim: quer dizer que eu não preciso então fazer nada? Quer dizer que então eu não tenho que me esforçar, talvez? Será que talvez eu não preciso... Se então em Cristo é que eu vou ter toda essa fome, essa sede saciada, quer dizer então que, e uma vez eu aceitando a Jesus, então eu vou estar justificado nele? Bom, é o que a palavra ela nos diz, que nós em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus, justificados perante Deus. Mas Jesus, a palavra do Senhor nos diz, e o próprio Senhor Jesus nos diz, que tem algo que nós devemos fazer. E para que todo mundo possa lembrar de como é que nós podemos ser justificados diante de Deus, e como é que nós podemos então saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, eu vou dizer que vocês precisam de café. E antes que alguém ache aqui que eu estou falando heresia, apesar de eu gostar muito de café, não é café que nos salva, não. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. E vocês vão entender de qual café que eu estou falando. Nós vamos ler o que está em Lucas no capítulo 10. Nós vamos ler aquilo que está no versículo 27. Vamos voltar até no versículo 25. Por favor, David. Lucas no capítulo 10, versículo 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus
quando foi questionado como a pessoa deveria receber a vida eterna, Jesus falou assim: qual é o mandamento, qual é a ordem que foi dada a vocês? O que é que vocês precisam receber ou fazer para receber a vida eterna? E ele se lembrou daquilo que diz na lei: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. David, você pode pôr aquela imagem, por favor? Esse é o café que a gente precisa. Amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. A gente nunca vai conseguir fazer o certo todas as vezes. Porque quando a gente olha para um lado, a gente esquece do outro. Quando nós buscamos ser justos aos nossos olhos, a gente se torna juízes. E às vezes a gente pode olhar e falar assim: ah, mas o fulano faz isso. Mas a gente esquece de lembrar o que a gente faz. E quando então nós buscamos a justiça aos nossos olhos, a gente acaba, na verdade, condenando as pessoas e se afastando de saciar a fome e sede de justiça de alguém. Pelo contrário, a gente resseca, a gente suga, a gente faz com que aquele solo que já estava sem água, parece que a gente tira mais ainda e aquilo vira um deserto. Mas que, na verdade, como é que nós podemos ser saciados? Como é que nós podemos então matar a nossa fome e sede de justiça? Vai ser no Senhor Jesus. E como é que nós vamos conseguir isso? Se nós o amarmos com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. E olha só como isso complementa, porque tantas vezes eu li esse texto e poucas vezes, e essa semana o Senhor me fez lembrar de um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás. E aí onde um pastor, e não fui eu, esse vídeo é do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, onde ele fala a respeito da questão do primeiro mandamento, e ele vem e ele destrincha o que é amar a Deus com o nosso coração, o que é a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. Eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito disso. E olha só como isso então é o que nós precisamos fazer. Amar a Deus com o nosso entendimento. Vamos começar do fim para o começo. Nós precisamos entender o que é que a gente está fazendo aqui. E o Senhor, Ele tem batido na tecla muitas vezes que não é apenas a emoção, não é aquele arrepio, eu chorei, eu cantei, eu gritei, eu corri, eu fiquei. Não, a gente tem que entender, porque na verdade a palavra do Senhor, ela vem para transformar a nossa mente, é o que diz em Romanos 12, no versículo 2. Transformem a mente de vocês através do Evangelho, para que isso possa mudar a nossa maneira de ser. Fomos gerados em pecado. O Senhor, Ele está nos regenerando. A gente não melhora, a gente não progride, a gente não vai evoluir. A gente precisa nascer de novo. E nascer de novo, aquele que já está vivo, é aqui, é na nossa mente. Então a gente precisa amar a Deus com o nosso entendimento. E para isso eu tenho que entender qual foi o amor de Deus pela minha vida. E ontem, ao final aqui do louvorzão, nós estávamos conversando, minha mãe, a Fofa e eu. E a minha mãe, ela estava comentando o seguinte: nossa, quando eu penso o quanto Deus me amou. Porque o tema foi o improvável. E aí quando a gente pensa então quão improváveis nós éramos de
da glória, do amor, do cuidado de Deus. Quando a gente entende isso, a gente passa a amar aquele que nos ama. A gente passa a entender, a gente passa a olhar e falar o seguinte: às vezes quando eu olho foto de quando eu casei com a Gra, eu falei assim, ela me ama, porque eu era mais gordo do que eu estou hoje. E era mais jovem, olha que dilema, né? Mas o grande lance é que quando a gente entende o amor que a gente recebe, a gente passa a valorizar esse amor e passa a querer retribuir. E a gente passa a querer retribuir esse amor com as nossas forças, com aquilo que a gente faz. A gente passa a querer retribuir esse amor com o nosso agir. Gestos de cuidado. Assim é com Deus também. E o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, ele fala assim: e é por esta causa que eu me desgasto. Tem um louvor aqui na igreja que nós cantamos, que ele diz assim que eu quero me gastar. Quando a gente ama, a gente não mede esforços para demonstrar o nosso amor por essa pessoa. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo, ele entendeu esse amor e ele fala assim: é por isso que eu me desgasto, eu me gasto, eu me consumo. E o amor ao nosso Deus é a mesma coisa. E é a nossa força em amar a Ele. O que Ele quer que a gente faça é o doer a carne, é o crucificar o nosso velho homem. E é o ir na direção do irmão, na direção do outro. É o ir, é o fazer, é o colocar os braços e os pés. Como diz também um louvor mais antigo americano: se nós somos o corpo de Cristo, por que é que os pés não estão indo? Por que é que as mãos não estão curando? Por que é que as vozes não estão sendo faladas? Nós somos o corpo de Cristo. Então a gente precisa amar a Ele com o nosso entendimento, com as nossas forças. Mas também entra a nossa alma. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E como corpo, alma e espírito, a gente tem que entregar as nossas emoções a Ele também. Da última vez que foi ministrado a respeito da mansidão. A mansidão é nós entregarmos a nossa alma a Ele. É a gente chegar e falar assim: eu estou tão nervoso, Senhor, mas eu vou confiar. Eu estou tão aflito, mas eu vou confiar. Eu estou tão angustiado, mas eu vou confiar. Eu vou me submeter ao seu cuidado. E apesar de eu saber talvez a força que eu tenho, eu vou confiar em Ti. Senhor, eu vou entregar o meu coração a Ti. Eu vou entregar as minhas emoções a Ti. É assim que nós amamos ao Senhor com a nossa alma e o nosso coração. O coração é o órgão do nosso corpo que bombeia o sangue para o resto dele. É o que nos move. É o que nos tira do lugar. É o que faz com que a gente viva. É o que faz com que os pés possam ir, com que as mãos possam estender, que essa boca que fala continue falando. O coração. Amar a Deus com o nosso coração é ter a Deus como principal motivo da nossa vida. É aquilo que nos move. Nessa viagem dessa semana, uma viagem de 9 horas de avião mais ou menos, e não teve chance de marcar local, assento. Então eu fui naquela cadeira do meio e eu tentei
sair. Eu não consegui. Mas quando eu estava ali, eu falei: Senhor, se o Senhor me quer aqui, é porque o Senhor tem algum propósito nisso. Às vezes a gente está em lugar que a gente não quer. Mas se a gente ama a Deus com nosso coração, se a gente entende que Ele é o principal motivo da nossa vida, onde a gente estiver, a gente vai procurar fazer o que Ele quer que a gente faça. A gente vai estar movido por Ele, vai estar caminhando para Ele, na direção dEle, para cumprir o propósito que Ele tem através da nossa vida. Por isso, a gente precisa amá-lo com o nosso coração. Ele precisa ser a primeira coisa na nossa vida, a primeira pessoa na nossa vida, a prioridade na nossa vida. Deve vir primeiro Deus, depois Deus, depois Deus, depois Deus, depois Deus, e lá para o final vem as pessoas queridas. Porque afinal de contas é nele que a gente, dele, por ele, para ele, é que nós existimos. Amar a Deus com o nosso coração, fazendo dele então o principal motivo da nossa vida. Amá-lo com a nossa alma, entregando a Ele as nossas emoções, chorando sim, se alegrando sim, ficando bravo sim, e também se alegrando. O Senhor, Ele nos fez assim. E quando nós entregamos as nossas emoções diante dEle, nós entregamos as nossas emoções a Ele, a gente está louvando a Ele com aquilo que Ele nos deu, com a nossa força, com o agir, com o trabalhar, com o fazer, com o se desgastar pelo Senhor, pela causa dEle e pelo entendimento, entendendo que não é simplesmente uma emoção, entendendo o que é esse amor que Deus teve pela nossa vida. E para terminar, eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Primeira Coríntios 13 diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo aqui ele está dizendo para a gente o seguinte: ainda que eu faça tudo certo aos olhos de qualquer pessoa, mesmo diante dos olhos de Deus, mas se eu não tiver amor por Ele, não valeu. Deus, Ele está a gente fazer as coisas certas pelo motivo errado, não funciona. Qual é o motivo certo? Amar a Deus. A partir daí é que a gente vai fazer o certo. Sabe por quê? Porque quando eu estiver numa situação onde eu tenho que decidir, eu vou fazer algo que me faz bem ou eu vou fazer algo que agrada a Deus? Se eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que o agrada. E assim, eu vou deixar de fazer o que eu queria ter feito. Então, ter fome e sede de justiça é a gente todo dia ter fome e sede de Deus. É a gente todo dia buscar a Ele. E ontem, quando nós estávamos aqui no momento da oração, o Senhor Ele tem falado isso tanto no meu coração, que com cada uma das pessoas que eu orei aqui, eu pedi assim: Senhor, dá-nos fome e sede de Ti, de tal forma que
aquilo que nós recebemos de Ti ontem não seja suficiente para hoje, faça falta para hoje, e aquilo que a gente ia se alimentar de Ti hoje seja insuficiente para amanhã, para que todo dia a gente possa buscar mais. E o Senhor, Ele tem tanto para oferecer para a gente. O Senhor, Ele tem colocado tantas coisas diante da gente. O Senhor tem se revelado de tal forma na Sua palavra. O Senhor tem nos chamado a ser testemunhas. O Senhor está nos chamando como igreja para que nós sejamos as testemunhas do Senhor, assim como os apóstolos e os discípulos foram no começo da igreja. Até hoje o Senhor quer continuar atuando até que Ele venha. Mas para isso não vai dar para a gente comer uma barrinha de cereal e querer passar a semana. Não vai dar para a gente tomar um shake de proteína no domingo e aí a gente achar que então assim a gente vai sobreviver toda semana. Por quê? Porque na verdade fome e sede a gente sente a todo momento, não é nem todo dia. 3 refeições pelo menos por dia. 2 litros de água por dia? É isso, Som? E a gente, quando tem sede, 2 litros de água por dia, é isso? Dependendo do peso e altura, em média, né? Até dizem assim, não pode ser tanto de água, porque aí retém líquido, enfim. Mas, só que aí, quando a gente está com fome, quando a gente está com sede, é porque nosso corpo está desidratado. Por isso que eles falam para a gente continuar bebendo água, para que a gente não se desidrate. Ou seja, se nós estamos desidratados, falta água. Mais ou menos, em média, 2 litros de água por dia. O que sacia a nossa sede? Um copo. Mas o copo, ele não nos hidratou. A palavra de domingo pode ser o copo. A palavra que a gente ouve pode ser um copo. Mas onde é que a gente vai ter a porção que a gente precisa? No Senhor. Para matar a nossa sede de justiça, a gente tem que beber da fonte durante todo o dia. Para que a gente possa matar a nossa fome, a gente precisa comer do pão todo dia. Para que a gente possa ser saciado, a gente precisa amar ao nosso Deus. Amar. Porque ainda que a gente faça todas essas coisas, se a gente não entender esse amor, vejam que o mandamento diz, qual é o mandamento? Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amar é o que nos leva para o céu. Amar a Deus. Reconhecer o sacrifício de Jesus e retribuir esse amor, porque sem amor eu posso fazer o que eu fizer, de nada vai valer, de nada vai valer. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar nessa manhã a orar ao Senhor. Porque colocando dessa forma, alguém pode virar e falar assim, nossa, então quer dizer que eu tenho tanto a fazer e eu preciso dizer para cada um de nós, e para mim inclusive, que pelas nossas próprias capacidades e forças a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir porque a nossa carne ela é falha, porque nós somos falhos, porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus nos diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada. E eu quero te convidar nessa manhã a colocar a sua vida diante do Senhor e pedir a Ele que gere essa fome, essa sede dEle, para que a gente possa então ser saciado nele. Para que a gente possa então, Senhor, e eu quero já começar aqui, Senhor, colocando a minha vida diante de Ti, e eu quero Te pedir, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa gerar essa fome e sede na minha vida, Senhor.
Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar na minha vida de tal forma, Senhor, que eu possa te buscar durante todo o dia. Assim, Senhor, como eu busco, Senhor, beber água. Que eu possa te buscar, Senhor, todo dia, assim como eu paro, Senhor, para fazer as refeições, que eu possa parar para conversar contigo. Que eu possa encontrar tempo, Senhor, que assim como o meu corpo, Senhor, ele sente fome e sede, que eu possa sentir, Senhor, a fome e sede, Senhor, que esse vazio, Senhor, possa encher a minha vida. E que esse vazio possa me levar na direção de Ti, para Te conhecer. Que o Senhor, esse vazio, Senhor, esse incômodo, Senhor, que nós sentimos quando temos fome e sede, possa nos incomodar, para que a gente possa ter fome e sede de Ti e Te buscar. Porque aí nós sabemos que é em Ti, Senhor, é que nós seremos saciados. Porque é em Ti, Senhor, que a nossa injustiça, Senhor, se torna justificada, Senhor, pelo Teu sangue, Jesus. Que o Senhor possa, Deus, despertar em nós este amor. Que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, de todo dia ter o nosso café contigo. Onde a gente possa Te amar com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças, com o nosso entendimento. E desta forma, sejamos transformados por Ti, justificados por Ti. Que possa, Senhor Deus, transformar a nossa forma de pensar, e desta forma de pensar seja transformada a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir. E que, Senhor, ao Te conhecer cada dia mais, Senhor, nós possamos querer Te conhecer cada dia mais ainda. E que desta forma sejamos transformados e sejamos Teus agentes, Senhor. Assim como foi dito aqui ontem à noite, Senhor, que o Senhor tem propósitos a cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Te buscar e buscar aquilo que Te agrada seja, Senhor, o que nos move a cada dia, a cada manhã, onde nós estivermos, com as pessoas com quem estivermos, nos locais onde estivermos, Senhor. Que possamos, Senhor, viver por Ti e para Ti, em nome de Jesus. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Amém, Senhor.